Salve, salve, amigo baeziano de todo o Brasil, como é que você está? Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História Integrada Edu Baez. Estamos caminhando com o nosso extensivo e agora vamos falar um pouco sobre as ocupações Norte e Nordeste, a ocupação do Sul e os tratados de limites decorrentes da expansão territorial que ocorreu nos séculos 17 e 18. Antes da gente começar, o nosso recado de sempre. Inscreva-se se você não está inscrito, ative o sininho, dá um joinha, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Tudo bem? Vamos em frente, vamos ver o que nos espera no próximo slide. Muito bem. Vamos falar da ocupação no Nordeste, num primeiro momento. Entenda, eu quero sair daqui um pouco do cenário da questão canavieira. Nós já sabemos que o Nordeste ele foi inicialmente ocupado no seu litoral com atividade canavieira, mas isto não era apenas esta ação que determinava a ocupação portuguesa na região. Veja só, era necessário defender a costa. Aliás, a costa nordestina sempre foi muito vulnerável aos ataques de forças estrangeiras, de potências de expansão tardia. Vide o caso dos holandeses no século XVII, ou mesmo dos franceses também no século XVII. Por isso que ao longo dos séculos XVI e XVII, a colonização portuguesa e luso-espanhola, não se esqueça da União Ibérica, foi instalando fortes militares ao longo do litoral norte-nordeste. Observe que interessante, se você pegar todas as capitais nordestinas fundadas neste período, todas elas surgem a partir de fortes militares. No norte também. Em 1616, depois de expulsar os franceses do Maranhão, funda-se na foz do rio Guajará, já na entrada do Vale Amazônico, o Forte do Presépio, que dará origem à cidade de Belém, importante centro de, de defesa e de ocupação luso-espanhola na região. Pintou um sonzinho aí, mas esquece, sigamos em frente. A região nordestina, o litoral, era ocupada pelos tapuias. Os tapuias, uma nação indígena que resistiu fortemente à presença portuguesa, à ocupação do litoral, e foi massacrada, um verdadeiro genocídio proporcionado pelos portugueses contra os tapuias a fim de ocupar a região. No interior, nós já sabemos, o gado, a pecuária extensiva no Vale do São Francisco. Na região norte, já no Vale Amazônico, a exploração de drogas do sertão vai comandar o processo de ocupação, incentivando a ocupação dessas áreas. O Vale Amazônico se torna uma área diretamente de interesse não apenas da coroa portuguesa, da coroa espanhola e também das missões jesuíticas, que se instalam ao longo do Vale Amazônico. Na aula anterior eu mostrei para você, inclusive, um mapa de ocupação da região. No sul, a situação é um pouquinho diferente. No sul, há um interesse de se chegar ao comércio platino, mesmo porque via Bacia Platina, através do Rio da Prata, do Rio Paraná, do Rio Paraguai, você acessa o interior da colônia, a longínqua província, capitania do interior, antigamente chamada Capitania de São Paulo, que dará origem, posteriormente, à Capitania das Gerais e à região do Mato Grosso. Para isso, para atingir o comércio platino, o governo português vai fundando cidades costeiras, algumas durante a própria União Ibérica. É assim que surgirá, já depois da União Ibérica, a cidade de Desterro. Depois vai mudar de nome, vai passar a se chamar Florianópolis, falarei disso lá na frente, quando estiver falando da República Oligárquica. Assim surgiu também, entre 1678 e 1680, a colônia do Sacramento, uma colônia portuguesa em território espanhol, de frente à cidade de Buenos Aires, do outro lado do Rio da Prata, na chamada Banda Oriental do Rio da Prata. A ocupação espanhola, né, vai se dar na região pela ação das missões jesuíticas, protegidas pelo Estado português, como nós já vimos. Isto gera constantemente na região lutas, conflitos entre os lusitanos e os castelhanos. Uma jogada usada pela coroa portuguesa
vai ser começar a eliminar as diferenças entre lusitanos e nativos, fazendo com que os nativos sejam incorporados à população lusitana para justificar a maioria de população portuguesa na região, para lá na frente da ideia do chamado uti possidetis, ou da ideia de utilização por posse, princípio esse que será bastante utilizado na questão dos limites daqui a pouco. O território é muito disputado, seja para comércio, seja para a criação de gado, para a agricultura, o que leva a uma série de conflitos na região. Posteriormente aos conflitos nos séculos 17 e 18, o governo português e o governo espanhol chegam a acordos sobre a ocupação da região e estabelecimento de limites. O primeiro limite estabelecido vai ser o Tratado de Lisboa. No Tratado de Lisboa, a Espanha, num primeiro momento, reconhece a soberania de Portugal sobre a colônia do Sacramento. Isso não vai ser lá muito bem aceito pela população da região, daqui a pouco isso vai mudar. Mas é um primeiro momento, a Espanha reconhecendo a soberania portuguesa na colônia do Sacramento. Em 1687, a fim de marcar presença num território do Rio Grande do Sul que era espanhol, a Espanha apoia a formação dos 7 povos das missões em território espanhol do que hoje é o Rio Grande do Sul. Lembra aquela ideia de justificar a presença numa região? É isso que a Espanha faz. Ela vai incentivar as missões jesuíticas na região do oeste do que hoje é o Rio Grande do Sul. Posteriormente, é assinado o Tratado de Utrecht, na região da Holanda, onde Portugal assume o controle efetivo da região do Oiapoque. Já ouviu essa expressão? Do Oiapoque ao Chuí, os pontos mais extremos? Pois bem, 1713 a 1715, assina-se o Tratado de Utrecht, na Holanda, com apoio da Holanda, para Portugal acaba assumindo a posse do Amapá, na região do Oiapoque, ponto mais extremo. Também se estabelece junto à França os limites do território francês na região, com a região da Guiana Francesa, e confirma-se ainda Portugal sob controle da região do Sacramento. O mais importante de todos os tratados é o Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, que vai utilizar de cara esse princípio do uti possidetis, posse por utilização, né? Vai devolver a colônia do Sacramento à Espanha, baseado nesse princípio do uti possidetis, dado o fato que a maioria da população do Sacramento é espanhola, então entrega-se a colônia do Sacramento para a Espanha, mas os 7 povos das missões fica com Portugal, e aí eles perdem grande parte da sua proteção e vão ser diretamente atacados pelos bandeirantes, pelo governo português. Okay? Em 1761, um outro tratado, assinado o Tratado de El Pardo, que vai retroceder em grande parte o Tratado de Madrid, ou seja, fica essa disputa territorial, principalmente envolvendo a questão indígena e colonial. Isso porque, em 1753, logo depois do Tratado de Madrid, houve uma grande resistência de nativos, guaranis, e de jesuítas à presença portuguesa na região dos 7 povos das missões. Uma guerra sangrenta chamada Guerra Guaranítica, 1753 a 1756, que termina com a destruição dos 7 povos das missões, a subjugação da região e o massacre de nativos por parte dos portugueses. Bom, em 1777, você tem também o Tratado de Santo Ildefonso, que se retoma o Tratado de Madrid, até que nós chegamos no Tratado de Badajoz, que é o último grande tratado que vai definir o Tratado de Madrid como sendo o ideal, ou seja, confirma-se aquele tratado de 1750. Olha aqui esta imagem. Essa primeira imagem, de novo está pingando alguma coisa aí, esta primeira imagem é a imagem de 1534 do Brasil, com a divisão das capitanias hereditárias. Depois, em 1641, após a União Ibérica, divide-se esse território, mantém-se as capitanias, mas 2 áreas administrativas, onde você vai ter o estado do Brasil, deixa eu marcar aqui umas coisinhas para você, mais ou menos aqui a cidade do Rio de Janeiro, vai ser a capital do estado do Brasil. Você vai ter uma capital também no estado do Maranhão, em Salvador.
uma outra aqui em São Luís e uma outra em Belém do Pará, nesta região. São as áreas administrativas ou de controle estabelecidos aqui, tá bom? A gente apaga e segue em frente. Aqui já a divisão do Tratado de Madrid, como ficou a divisão do Tratado de Madrid, observe que os espaços são amplos ainda, parte do território ainda não é como nós conhecemos, mas é praticamente a nossa configuração atual. Esta é a situação um pouco antes da independência, já com novas divisões com a região das Gerais, e aqui o mapa de 1822, quando da independência do Brasil. Observe que você tem aqui um território a mais, que é a Cisplatina, que futuramente será o Uruguai, que isso vai ser ocupado pelo Dom João VI. A gente vai ver isso quando eu falar do período joanino, ok? Muito bem, essas são as situações de como ficou a divisão territorial com os tratados de limites, a ocupação do Nordeste, do Norte e do Sul, ok? Tratados de limites, eu sou Eduardo Baez. Este é o canal História Integrada Edu Baez. Inscreva-se, clique aí no sininho, dá um like, compartilhe o vídeo, tá bom? Um grande abraço, minha gente, até a próxima. Tchau, tchau.